comecei, né, o curso de História, de licenciatura em História na Unicinos, no Rio Grande do Sul, e sendo bolsista na época do PET, eu trabalhava, isso que eu acho que é incrível, com o século XVIII. Pesquisa entre indígenas e portugueses no Rio Grande do Sul, e na verdade aquilo pouco me dizia e me representava, e claro, chegou no fim da minha graduação e eu tinha feito muita militância, né, uma militância em torno do programa do PET, eu resolvi escrever sobre aquela experiência, né, uma coisa que até não se estava muito em uso ainda, uma história do tempo presente. E na verdade era esse presente que me interessava, que me estimulava e, claro, a minha militância me levou a querer estudar um pouco mais sobre o movimento estudantil. Foi quando eu tive a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro para coordenar um projeto, que é um projeto que foi bem grande, né, dentro de uma coisa um tanto quanto paradoxal, que a UNE, a Fundação Roberto Marinho e a Petrobras se juntaram para fazer um projeto chamado Memória do Movimento Estudantil. Então eu vim para cá para coordenar esse projeto, junto com uma super equipe e outros professores e outras duas coordenadoras. Foi o momento que eu fui fazer o meu mestrado em História na UERJ. Num primeiro momento eu queria estudar o Fora Collor, porque era uma questão que me interessava, e lá foi aquela coisa assim, olha, acho que você não deve, você precisa recuar no tempo, o historiador precisa de distanciamento, isso no início dos anos 2000, né? E aí foi que eu resolvi estudar então a fundação da UNE, lá no final dos anos 30, e ver como que foi a relação da UNE com o governo de Getúlio Vargas e as políticas de juventude do governo. Era uma ideia que eu pensei em seguir no doutorado, fazendo um estudo comparativo, mas comparativo com Portugal, né, com a juventude salazarista, mas aquilo me dizia pouco. Também. E foi esse momento que eu tive contato com depoimentos de vários ex-militantes dos anos 70. E aquilo me apaixonou, porque eu sempre tive uma repulsa, na verdade, para estudar ditadura. Né? Eu falava assim, ai gente, mas todo mundo estuda ditadura, e todo mundo estuda 68 quando estuda movimento estudantil. Eu não quero. E, no final das contas, essas histórias, esses ex-militantes começaram assim a me colocar várias interrogações. Eu pensei, peraí, tem um buraco aqui nessa história que todo mundo fala que depois de 68, depois de Biúna, termina o movimento estudantil. Porque os estudantes, eles vão ou para a luta armada ou eles partem para o exílio. E de repente, pum, a UNE volta em 77. Mas nesse meio tempo, o que tem? E essa história tão rica desses depoentes que estavam em 71, 72, 73? Aí eu comecei a trazer essa documentação. E eu encontrei uma documentação extremamente rica. E claro, sem dúvida que uma vantagem foi estar nesse projeto, porque a gente fez um super guia de fontes, incluindo Rio, São Paulo, mas também Belo Horizonte, Brasília, Bahia e Rio Grande do Sul. Então eu comecei a ver que nesses estados todos tinha uma documentação muito forte, muito grande, né, para pouca movimentação que se dizia, ou inexistente movimentação que se dizia dos estudantes, nesse período conhecido como anos de chumbo, 69, 74. Aí, eu já no doutorado, cheguei e conversei com a minha orientadora e falei, eu acho que eu vou mudar a minha tese. E ela disse, te dou todo o apoio. E aí eu reescrevi um outro projeto e, enfim, começou a tese que saiu em livro agora há poucos anos atrás. Eu acho bastante interessante essa ideia de época 68, né? 68 é um acontecimento, né? Ele tem que ser entendido como um evento que abre perspectivas, né? Então, tudo que precede, mas sobretudo o que vai acontecer depois, quais os horizontes que 68 abre, né? Então, por isso, eu acho que o Ridente também fala em época 68, como os franceses falam les années, né, no plural, os anos 68. Então, a gente precisa pensar essa longa duração desse ano 68 e entendendo aí essas diferentes manifestações, quando eu digo manifestações, essas diferentes formas de resistência que o movimento
pôde realizar contra a ditadura. Uma delas, a face mais conhecida, realmente foi essa entrada, sobretudo na luta armada, né? Mas não foi a única forma de resistência, né? Os estudantes continuaram resistindo dentro das universidades de uma maneira pacífica. E o resultado disso, sem dúvida nenhuma, é um aperto, né, que os militares veem. À medida que o movimento estudantil vai crescendo, se reorganizando depois do golpe de 64, então tem uma escalada ali, 65, 66, mas 67 já estava nas ruas, 68 então, enfim, todos os eventos, morte do Edson Luiz, Congresso de Ibiúna, para finalizar. Os militares cada vez mais começam a tomar medidas para restringir o que eles consideram inimigo e inimigo da nação, né? Eu acho que é bem interessante a gente ver, ainda pensando, né, na luta armada, quer dizer, os primeiros, quem são os primeiros inimigos que tem que se tirar de circulação, né? São os grupos guerrilheiros e a UNE. Então tem toda uma questão das entidades estudantis. Então eu estava falando um pouco, né, desses primeiros inimigos, né, que são essas correntes políticas que participaram da luta armada e a UNE. Então era importante exterminar a UNE enquanto entidade, porque em 64 eles não conseguiram, né? Eles colocam a UNE e as entidades estudantis na ilegalidade, mas efetivamente eles não terminam com a entidade que organizava o movimento estudantil. Então, não por acaso eles vão fazer isso, né, nessa ordem. Mas, por outro lado, me parece, eu acho que o Marcelo Ridente ele evidencia isso também de maneira muito contundente, né? O próprio Marcos Napolitano também fala isso. Os estudantes eram sim uma ameaça para os governos militares. Então, já o próprio AI-5 é o primeiro momento, né, desse fechamento, e o que a gente costuma dizer que o 477 é o AI-5 do movimento estudantil, né? Efetivamente, Paula, é muito interessante com essa documentação toda que hoje a gente tem disponível, de ver que foram poucos os casos, e a gente não tem um número exato. Fala-se entre 300 e 700 punidos pelo 477, que tinham restrições que deixavam os alunos, por exemplo, os universitários, 3 anos fora da universidade, né, no momento em que se reuniam para falar de política, organização de algum evento, alguma coisa assim. Agora, a minha intuição, vendo e para que servia essa documentação, porque já entrando na documentação produzida dentro do CISNE, né, dentro do Sistema Nacional de Informações, e aí a gente pega um pouco as ASEs universitárias, as divisões de segurança e informação, a gente vai ver que eles começavam a fazer álbuns com fotografias de vários estudantes dizendo que estavam dentro do 477 e fotos, às vezes, de estudantes que, não tinham sido punidos pelo 477, 2, que já tinham sido mortos e que continuavam ali na lista dizendo, olha, esse estudante, e, sobretudo, todos esses álbuns, são 2 ou 3 que eu vi, eles vêm acompanhados de uma carta pedindo assim, ó, literalmente, complete o álbum de figurinhas. Tem algumas fotos que estão faltando para a gente identificar terroristas. Então eu acho que era muito mais usado, né, dentro da comunidade de informações, esses álbuns para colocar a cara e identificar certas personas não gratas, do que efetivamente ele serviu como um instrumento de coerção. Por quê? Porque grande parte dos estudantes que saíram das universidades por algum tipo de medida coercitiva foram por medidas das próprias universidades, que estavam dentro dos regimentos das próprias universidades, que podiam expulsar e deixar universitários de fora durante algum tempo. Então é interessante ver isso, né? Claro, daí tem toda uma questão, o 477 é o grande objeto, né? É o AI-5 do movimento estudantil, mas eu acho que ele serviu mais como instrumento de pressão do que efetivamente ele foi usado se a gente comparar com outro tipo, que era regimento comum, que, aliás, parte desses regimentos das universidades hoje em dia ainda carregam, né? Ainda hoje. O que eu falei dessa curiosidade que veio conhecendo os depoimentos dessa geração do início dos anos 70, dos anos de chumbo, eu vi ali que tinha
né, esse buraco, vamos dizer assim, mas como assim nada existiu, né? O Caio Túlio Costa, aliás, belíssimo jornalista, Caio Túlio Costa, num belíssimo livro, Cálice, né, que vai tratar da morte do Alexandre Vanucchi Leme na USP, ele ainda fala, né, que nada se historiou no movimento estudantil no início dos anos 70 porque nada aconteceu. Né? Então, você tem um vácuo. O grande livro referência, que é o livro referência à Bíblia do movimento estudantil para aqueles, né, que fazem parte, que é O Poder Jovem, que também é de um jornalista do Poerner, você vai ver, ele vai até 68, que é quando sai realmente a primeira versão. O Poerner estava escrevendo, finalizando o livro em 1968, e a terceira edição do livro, ela é de 79. Então, em 68, tem 2 parágrafos falando dos anos 70 e começa a reorganização da UNE em 79. Né? E ficava aquele vazio que aí eu comecei a ir atrás. Então, essas fontes, que foram fontes que eu encontrei na Bahia, no arquivo público, mas também no DCE da UFBA, dentro da UNB, que tem um centro de documentação riquíssimo, a própria documentação do Projeto República em Minas Gerais, mas sobretudo, eu acho que o principal volume da minha tese foi o arquivo da Unesp, né, um arquivo super grande que tinha muita coisa sobre movimento estudantil, além, é claro, do Arquivo Nacional, do arquivo do APERJ aqui, e também uma documentação bastante interessante, eu encontrei na BDIC, na Biblioteca de Documentação de Estudos Contemporâneos, né, lá de Paris 10, em Nanterre. Porque lá tem uma grande documentação sobre os exilados brasileiros. Então, os exilados brasileiros também passaram a produzir, a comentar muita coisa do que estava acontecendo aqui. Então, a minha ideia foi trabalhar um pouco assim, mas afinal de contas, se só existiu a luta armada, o que existiu além da luta armada nesse período? E eu comecei a ver que os estudantes começaram a procurar outras maneiras de se organizar, né, diferente daquele modelo até 68. Porque as entidades não podiam mais existir, realmente, aí a Uniparte, pela clandestinidade total, e ela teve uma atuação ainda que muito pequena até 1973, quando aí o restante de toda a diretoria é desbaratada, né? Em 1971 eles fazem um mini congresso clandestino, que no final das contas só tinha a AP e o PCdoB como forças, e eles elegem o Onestino Guimarães. E aí, 73, o Onestino Guimarães, outubro de 73, ele é preso, morto, né? E assim diga, mas ele é um desaparecido político, essa categoria horrenda, né? Que serve para justificar as atrocidades da nossa ditadura, enfim, ou parte delas. Aí a UNE, enquanto entidade, se desorganiza, né? Realmente ela termina em 73. Então, enquanto isso, entre 69 e 73, 74, os estudantes começaram a procurar outras formas de se organizar e de lutar questões mais específicas, Paulo, sobretudo do meio universitário. Então, o 477, sem dúvida, era uma bandeira forte, né? Mas esse é um momento também, a gente vê, tem a reforma universitária em 68, né? E é um momento que o Jarbas Passarinho, já como ministro da Educação, ele tenta implantar o ensino pago. É a primeira vez que, depois de 68, sai uma nota em jornal. Foi no ano de 1972, quando os alunos da USP fizeram um plebiscito e que lá votaram mais de 10 mil estudantes. E aí você pensa, olha que organização, né? Num universo de 30 mil, você conseguir, né, mobilizar 10 mil estudantes e 90% deles foram contra o ensino pago. Isso foi a primeira vez que teve uma repercussão, né, que vazou na imprensa. E o Passarinho ficou enlouquecido, veio a público, rebateu os estudantes. Então, foram formas diversas. E eu pude ver que a principal forma utilizada, e aí são formas, né, são as formas artísticas, de usar a arte, a cultura como resistência. Aliás, eu acho que aí essa é uma outra coisa que é interessante, que é paradigmática um pouco desses anos 68. Né? Essa juventude mais engajada, e agora eu vou fazer e voltar. Essa juventude mais engajada,
ali em 67, 68, né, quando começam a chegar os valores da contracultura no Brasil, ela vai contra. Né? 67 você tem a passeata contra o uso da guitarra elétrica. Isso é uma coisa fantástica, né? E essa juventude mais engajada, que estava, né, mais mobilizada no movimento estudantil, era completamente contrária, refutava. Gil e Caetano foram vaiados no festival em 67, 68. E aí, é justamente nesse pós-68, nesse início de 69, no início dos anos 70, que começa o movimento estudantil a trabalhar já com outras ideias, e a contracultura entra de uma maneira muito forte, e ela entra realmente, né, pelas artes. Então, poesia marginal é um dos casos. Né? Mas eu posso citar, enfim, outros. É um momento forte também dos cineclubes. O cineclubismo, né, cresce grandemente no país, mas sobretudo dentro das universidades. Né? Enfim, o teatro, que sempre foi algo forte da produção de um movimento estudantil. Primeiro porque existe o teatro desde os anos 40, o teatro estudantil, mas depois com o próprio CPC nos anos 60, né, com a formação do Centro Popular de Cultura, da UNE, também, e isso não deixou de continuar existindo. Mas aí você já tem valores como o do Zé Celso Martinez e o Grupo Oficina. Então, mais uma vez, a contracultura começa a ganhar peso nas escolhas do movimento estudantil e pautar o movimento, né? Então, eu costumo dizer que é um momento ali que duas formas de resistência passaram a coexistir. Né? Uma, ainda, o caminho revolucionário que vai realmente até 73, 74, e a guerrilha do Araguaia eu acho que é o último suspiro, mas dentro das universidades, mesmo esses grupos como o PCdoB, por exemplo, né, eles tinham o seu braço de uma luta pacífica e mantinham uma base de estudantes. E eu acho que aí você tem que levar em consideração, né, a própria autocrítica ou a mudança de tática das esquerdas. É um momento que se começa a pensar de novo a questão da democracia como valor universal, e aí eu já estou, né, saindo desses anos de chumbo, já vem o governo Geisel e tem uma certa... eu não gosto de falar nessa abertura lenta, gradual e segura, porque eu acho que não se trata disso, né? Para mim é muito mais um projeto de institucionalização da ditadura que está sendo colocado ali, mas nesse projeto eu acho que tiveram algumas aberturas e o próprio movimento então começa a se reestruturar. Então, falar do movimento estudantil nessa segunda metade dos anos 70... você precisa levar em consideração justamente essa reorganização que vai se dar. E que aí o início dos anos 70 ou os anos de chumbo é um momento frutífero também. É claro, você não tinha grandes manifestações, como existiu até 68. Né? Mas as manifestações eram de outra ordem, às vezes muito pequenas, afinal a resistência, né, é uma aventura individual, é coletiva sem dúvida nenhuma, mas é individual, eram poucos aqueles que podiam enfrentar a ditadura e resistir, né? Mas é interessante de ver que continuou, como eu falei para você, algo acontece quando você consegue fazer que 10 mil estudantes votem em alguma coisa, né? Tem que ter alguma movimentação para isso, não é do nada que você consegue. Hoje você teria dificuldade para dentro de uma universidade fazer uma votação e reunir 10 mil estudantes. É claro que os tempos são outros, né? Mas, quer dizer, tinha uma organização, essa organização era de outras bases, entrou muito mais essa questão da horizontalidade do que da verticalidade que eram, né, originárias das entidades estudantis, que ainda em parte hoje continuam sendo, mas nesses anos 70, eu acho que isso acaba sendo um pouco mais fluido, então tem outras influências que também vão aparecendo e isso muda o repertório do movimento estudantil, sem dúvida nenhuma. Para quem trabalhou nesse processo da CNV, não tem como não considerá-lo um grande avanço nessa... Falar do tempo neste presente é um tanto quanto complicado, né?
horizonte sem expectativa alguma que nós temos, mas de qualquer maneira eu continuo achando, né, da importância crucial de, mesmo depois de 20 anos, né, do processo que a CNV colocou em marcha. Eu gostava muito, na época, quando o coordenador da CNV, o Pedro Dallari, dizia, bom, a CNV é um ponto, ela não é nem o início nem o final. Né? Nós estamos num processo, sobretudo num processo tão tortuoso que é a justiça de transição no Brasil, incompleto, sem dúvida nenhuma, que não consegue avançar porque tem uma lei da anistia que a gente não consegue mexer e, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles, né? Mas ainda assim, me parece menos como alguém que trabalhou dentro, mas sobretudo como alguém que trabalha, né, a questão da ditadura militar e de ver o que aconteceu. Teve a casualidade de, sobretudo no ano de 2014, né, a gente está comemorando os 50 anos do golpe. Eu acho, sinceramente, que nunca na sociedade brasileira se falou tanto em ditadura como então a partir de 2014. E eu acho que esse foi o grande mérito da CNV. Sem dúvida, os 40 anos, né, os 50 anos, na verdade, de 64, eles ajudaram também, né, mas nunca se falou, e se falou tão abertamente em tortura, isso passava direto no jornal, nos diversos jornais, mas sobretudo no principal jornal que ainda é o que nós temos aqui no país, o Jornal Noturno, que é o de maior audiência, né? Nunca se falou tanto, e eu acho também que não é por acaso que a gente vê que a partir daí essa monta, né, esse crescimento dessa direita, dessa falta agora de pouca vergonha em assumir e querer o retorno da ditadura, em querer políticas mais autoritárias, é um pouco um reflexo do que a própria CNV chegou, ou a própria CNV, enquanto o processo que fez, né, não só o relatório em si, porque esse sim teve, né, até então, pouca validade no sentido de que ele foi engavetado, desde que foi entregue, e nada ocorreu. A Dilma Rousseff, antes de sair, em 2016, ela faz uma portaria ministerial para criar, né, um grupo de trabalho para dar seguimento, né, que seria o tal do órgão de seguimento que a CNV pedia, e no dia seguinte o Temer corta os ministérios que faziam parte dessa portaria. Então ali era o cimento. Se até 2016 as coisas estavam muito enroladas, claro, eu acho que a conjuntura política do país, ela muda, né, completamente, mas aquilo ali cimenta o trabalho em si do relatório. Agora, não cimentou todo esse fomento que aconteceu, né, dessas diversas comissões da verdade que se criaram, né, por todos os cantos do país. Eu acho que esse é a grande riqueza do processo da CNV e da produção de informação que se conseguiu efetivamente se ter alcance, né? Então, pensando no movimento estudantil, pensando, né, para quem trabalha com o movimento estudantil, se a gente vai pegar, sobretudo, até pouco tempo, a produção sobre o movimento estudantil, ela vai estar voltada para o que o movimento estudantil fez contra a ditadura, ou seja, a sua resistência, né? Essencialmente, pouco se estudou de como a repressão olhava o movimento estudantil. E isso por uma falta de acesso à documentação, né, que aí nos últimos, vamos dizer assim, 10 anos isso começou a mudar. Então a abertura do arquivo do SNI, que é anterior, né, a CNV, muda isso, e aí a gente tem um livro brilhante como o livro do Rodrigo Pato sobre as universidades e o regime militar, né, que você começa a ver. Mas ainda, Paulo, está por ser feito o meu trabalho, a minha tese, por exemplo, ela pega esse entremeio, vamos dizer assim. Efetivamente, 90% das fontes que eu trabalhei foram fontes produzidas pelo movimento estudantil e não fontes produzidas pelos serviços de vigilância,
né? Então, eu acho que falta, de uma maneira mais sistemática, trabalhos que se debrucem justamente sobre esse olhar, né? E aí eu digo aqui, e isso é claro, é uma das maneiras de ver, mas tem outras, né? Ver como que essa cultura política autoritária e anticomunista que foi levada a cabo durante a ditadura, quer dizer, baseado numa doutrina de segurança nacional, como que ela interferia na organização do movimento estudantil, na vigilância, né, e na punição. E isso a gente tem algumas coisas já sistematizadas e, claro, foi a partir aí de 2010, mas sobretudo depois de 2014 é que começam a aparecer esses trabalhos. Mas eu acho que é um universo ainda instigante, né, para se debruçar realmente o pesquisador e ver, porque até então, né, os trabalhos eles sempre viram esse lado mais da resistência. Acho que também tem uma questão de fenômeno temporal e geracional, né? Então, os primeiros trabalhos, assim como os primeiros trabalhos em geral da ditadura, eles olharam muito para os anos 60 e pegavam, né, um limite temporal 68. Né? A minha geração já foi uma geração que foi olhar para os anos 70, né? E a gente, nesse caso, quem trabalhou com o movimento estudantil, sobretudo, continuou olhando o movimento, as fontes, né, que foram feitas, né, pelo movimento e menos essas fontes que hoje elas já estão aí disponível de uma maneira muito mais fácil para ver esse olhar da repressão sobre o movimento estudantil.